Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Anatel identificou mais de 275 mil e-mails irregulares em apenas um ano. E-mail é o número de identificação de cada celular e pode ser bloqueado em caso de roubo ou furto. Mas criminosos têm usado programas ilegais para adulterar o código e permitir o uso do aparelho. Em menos de 2 meses, Michele teve 2 celulares furtados por falsos clientes. Enquanto eu estava atendendo ela, o moço, que era um senhor, devia ter uns 56 anos, entrou, ele já estava me observando pelo vidro da loja. Ele entrou, colocou a mão, levou, saiu. A loja de roupas fica em São Paulo, onde no ano passado foram registrados mais de 265 mil furtos e roubos de celulares no estado. Vítimas de roubo ou furto de celular podem pedir às operadoras o bloqueio do aparelho pelo número do e-mail, que é a identificação que cada telefone tem, semelhante ao número do chassi de um veículo. Mas agora nas redes sociais, criminosos oferecem abertamente um suposto serviço de desbloqueio do e-mail. As publicações anunciam o desbloqueio para diferentes modelos de celulares de forma rápida e sem restrições. A Anatel explica que os criminosos adulteram ou falsificam o número de identificação do telefone. Isso só é possível em aparelhos mais antigos, com menos camadas de segurança. A gente entrou em contato com os fabricantes, e eles tomaram medidas para, primeiro, dificultar esse processo, por exemplo, por meio da instalação do elemento seguro dentro do equipamento, onde informações sensíveis ficam armazenadas lá. No ano passado, a Anatel identificou 275 mil e-mails irregulares e notificou os usuários para regularizarem a situação. A informação ajuda as polícias a combater a receptação de telefones roubados. Caso seja vítima de um crime, é importante colocar o número do e-mail no boletim de ocorrência para facilitar a recuperação. Numa ação policial, nós encontramos esse aparelho escondido numa casa ou com algum criminoso, esse aparelho automaticamente é identificado na ocorrência e devolvido à vítima. Falsos alertas para terremoto enviados pelo Google serão investigados pela Anatel. Os flagrantes de assaltos que levam medo à população nas ruas de São Paulo. Presidente Lula diz que pode acionar a Organização Mundial do Comércio para evitar taxação a produtos brasileiros. Desemprego tem queda em 2024. Índice é o menor em 14 estados brasileiros desde 2012. Os perigos para quem trabalha exposto ao sol e às altas temperaturas do verão. O Hamas anuncia os nomes dos 3 reféns israelenses que serão libertados amanhã. E o adeus a um dos maiores nomes do cinema nacional, o cineasta Cacá Diegues. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Ciclistas fizeram um protesto depois da morte de Vitor Medrado durante um assalto em São Paulo. A vítima não reagiu e mesmo assim foi baleada. Crimes parecidos se espalham pela Grande São Paulo. Imagens obtidas pelo Jornal da Record mostram as abordagens violentas dos criminosos em Osasco. Nesta ação, 2 homens levam a bolsa de uma mulher. No mesmo dia, eles agem novamente e roubam outra vítima. Menos de 20 dias depois, uma terceira mulher é vítima de assaltantes na mesma região. Ela é obrigada a abrir a porta do carro e tem os pertences levados. Repare que nos 3 crimes, um dos ladrões usa a mesma blusa branca. Moradores dizem que a violência é constante. A gente estava andando e eles chegaram por trás, já chegaram gritando, apontando a arma para nós, levaram o celular e o relógio. Já apontou a arma no meu rosto e pediu minha aliança. Os relatos se refletem nas estatísticas. Em 2024, o estado de São Paulo registrou uma média de 10 assaltos a pedestres por dia. O foco dos criminosos não é apenas quem está a pé. Hoje de manhã, um grupo de ciclistas realizou um protesto em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, depois que Vitor Medrado foi morto durante um assalto, mesmo sem ter reagido. É uma tristeza a gente estar aqui reunido para isso, porque a gente está um pouco revoltado
com a violência da cidade e Vitor era uma pessoa muito querida por todo mundo, toda a comunidade ciclística, muito conhecido, muito amado. Menos de 5 horas depois, a 3 quilômetros de onde Vitor foi morto, os 2 suspeitos também abordaram um motociclista. O rapaz tentou fugir, foi baleado e caiu na avenida. Ele está internado em estado grave. A placa da moto usada nos crimes foi fundamental para a polícia associar os 2 casos. Até agora, ninguém foi preso. O que a gente tem feito é investido em segurança. Os 2.000 GCM, a gente vai continuar trabalhando muito firme para que a gente possa colocar bandido na cadeia, para que as pessoas possam entender que aqui em São Paulo não tem espaço para bandidagem. Os criminosos têm utilizado cada vez mais motos para praticar crimes aqui em São Paulo. Além de facilitar a abordagem às vítimas e o deslocamento durante a fuga, eles usam o capacete para não serem identificados facilmente pela polícia. Cidades grandes como São Paulo, em que o trânsito é muito intenso, as ruas sempre estão muito movimentadas, a motocicleta permite que o criminoso chegue de uma forma muito rápida e fuja rapidamente. O Jornal da Record teve acesso ao relatório da Polícia Federal sobre o caso Vinícius Gritzbach, morto em novembro do ano passado. No documento, a PF indiciou policiais civis por crimes de extorsão, lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de drogas e associação criminosa. A Justiça converteu em preventiva as prisões de 8 pessoas detidas temporariamente desde dezembro. 5 são policiais civis. Todos foram citados na delação de Vinícius Gritzbach ao Ministério Público. O empresário foi executado em novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo. A análise do celular de um dos presos revelou outra ramificação de crimes cometidos por policiais. Mais 3 investigadores e um delegado, que não estavam implicados no caso Gritzbach, foram indiciados pela Polícia Federal. Os dados foram extraídos do telefone do investigador Marcelo Marques, o Bombom, preso em dezembro. Segundo a PF, as conversas são com 3 investigadores subordinados a ele. As imagens e mensagens trocadas entre os policiais seriam da apreensão de um carregamento de entorpecentes, no dia 11 de dezembro. De acordo com o relatório, ao que tudo indica, os policiais teriam abordado um veículo com drogas e, possivelmente, desviado a droga e desaparecido com o motorista e o carro que a transportava. O delegado Roberto Salomão Júnior também foi indiciado porque teria ciência do crime e não agiu. As investigações da PF revelam detalhes da relação entre criminosos e policiais. Daniele Bezerra dos Santos é companheira e mãe do filho de Rogério Felício, conhecido como Rogerinho Punisher. O policial civil, que ostentava uma vida luxuosa, foi preso em dezembro. Na delação, Gritzbach acusa o investigador de se apropriar de relógios de luxo dele. É até vergonhoso, né? Você pega o Instagram dele com Rolex de 200 mil. A mulher de Rogerinho foi indiciada por organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, Daniele é viúva de Felipe Jeremias dos Santos, o alemão, um importante chefe do PCC, morto em 2019. Numa conversa com uma amiga, ela diz que casar com policial ou bandido dá na mesma. Com policial, a hipocrisia é maior. Rouba de quem rouba. O advogado de Marcelo Marques entrou com um pedido de habeas corpus. Sobre o relatório da Polícia Federal, disse que vai aguardar a manifestação do Ministério Público. A defesa de Rogério Felício e Daniele Bezerra não respondeu aos nossos questionamentos da reportagem. O delegado Roberto Salomão Júnior não foi localizado e ainda não tem advogado constituído. A intensa onda de calor que atinge vários municípios brasileiros pode ter provocado a morte de um homem esta semana em Santa Catarina. Especialistas alertam para o chamado estresse térmico, principalmente para quem trabalha exposto ao sol. Com os termômetros nas alturas, quem trabalha sob sol forte sofre ainda mais. Quando é mais ou menos 1 hora para 2 horas, nossa, tem que sair debaixo da banca porque fica muito quente, né? Quem fica exposto ao calor extremo corre o risco de sentir no organismo efeitos que vão além do desconforto e do cansaço. O aumento excessivo da temperatura do corpo cria uma condição que médicos e cientistas chamam de estresse térmico, que em casos graves pode causar a morte. O
O estresse térmico ocorre quando o organismo não consegue manter a temperatura média do corpo em 36,5 graus Celsius. Os sintomas mais comuns são enjoo, dor de cabeça e sensação de desmaio. Nos quadros mais graves, pode haver taquicardia e parada cardiorrespiratória. Crianças, idosos, obesos, pessoas com doenças do coração e grávidas correm maior risco. Beber muita água é fundamental nos dias de calor, reforça este médico do Hospital Moriá. Hidratação, comidas leves, procurar ambientes arejados, tá? Evitar uma exposição mais intensa também. Especialistas acreditam que os casos de estresse térmico podem aumentar nos próximos anos por causa do aquecimento global. A onda de calor é a variável meteorológica que mais mata. Não é o frio, não é a seca, não é a chuva, não é o furacão, não é nada. É o calor. Aos 8 meses de gestação, Patrícia tenta aliviar o calor durante o trabalho como vendedora ambulante. Como bastante fruta, tento me hidratar para não passar mal, porque mais está insuportável. Tem dia que não tem como, né? E nesta sexta-feira, a capital mais quente do país foi Vitória. De acordo com o INMET, os termômetros chegaram a 36,5 graus. As altas temperaturas, segundo os meteorologistas, são provocadas por uma onda de calor que passa pelo Espírito Santo. A previsão é que o calorão dure até 21 de fevereiro. Vamos à previsão do tempo hoje com a Giovana Arizardo. Oi, Gi, boa noite. O que é que você destaca para o nosso sábado? Sensação de tempo abafado e pancadas de chuva em quase todos os estados. Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você que acompanha o JR. A combinação de calor e de umidade favorece a formação das instabilidades sobre o país. Quer dizer que São Paulo, Cuiabá e Teresina têm sol ao longo do dia e à tarde as pancadas podem vir com raios e ventos fortes. Os temporais acontecem em áreas isoladas. As máximas ficam entre 31 e 33 graus. Hoje já choveu muito sobre o Amazonas, Acre e Mato Grosso. E as imagens de satélite mostram que a chuva forte segue sobre os mesmos lugares. Amanhã, a frente fria avança devagar e forma nuvens carregadas entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nos estados da região norte e no Maranhão, os temporais podem ocorrer a qualquer hora. As temperaturas ficam assim no sábado. Tarde de 30 graus em Porto Alegre, 36 no Rio de Janeiro, 31 em Goiânia, 29 em São Luís e até 32 em Boa Vista. Tempo delivery. O João é de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Bem-vindo, João. Fim de semana quente por aí, com pancadas isoladas à tarde. As máximas ficam entre 33 e 34 graus. A semana também começa com chuva. O Alex é de Fortaleza, Ceará. Bem-vindo, Alex. No sábado e no domingo, esquenta até 33 graus e depois chove no final da tarde. As pancadas vêm com raios e trovoadas, aquela situação bem típica da estação. E a semana vai começar com mais sol e menos chuva. Conta pra gente qual a sua cidade. Use a hashtag #VocênoJR nas redes sociais para pedir o seu delivery aqui no JR. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. Veja ainda hoje, presidente Lula diz que pode acionar a Organização Mundial do Comércio se Estados Unidos taxarem produtos brasileiros. E também, grupo terrorista Hamas divulga os nomes dos 3 reféns israelenses que devem ser libertados amanhã. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se encontrou com empresários hoje em São Paulo. Ele justificou a alta de juros para controlar a inflação. Um dos assuntos no evento foi o aumento das tarifas de importação anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Gabriel Galípolo disse que o Brasil pode ser menos afetado do que outros países
que tem maior relação comercial com os Estados Unidos. Eu não estou dizendo que com as tarifas é melhor para o Brasil. Comparativamente, talvez para o Brasil seja menos prejudicial do que, por exemplo, para o México. Os empresários mostraram preocupação com a alta da taxa de juros no Brasil. O varejo é aquele primeiro que sofre e é o primeiro que demanda. A pequena e média empresa não aguenta mais sobreviver com isso, não tem condição disso e é ela que gera o emprego. O país precisa caminhar na direção de um patamar de juros mais próximos ao restante do mundo. Devemos lembrar a todos que as empresas e famílias tomam crédito taxa de juros que vão muito além da taxa básica. O presidente do Banco Central justificou a política monetária. Se a gente soma um cenário de uma economia mais resiliente, uma atividade econômica mais forte, nós passamos a enxergar uma pressão inflacionária mais alta e aí, como eu já tenho dito, a gente praticamente gabarita ali as razões de livro-texto para iniciar um ciclo de alta de juros. Gabriel Galípolo indicou que o Banco Central vai precisar de tempo para avaliar os efeitos da alta de juros, que deve provocar um desaquecimento da economia e, como consequência, a desaceleração dos preços. Ele reafirmou o compromisso do BC com o controle da inflação. Esse é o mandato do Banco Central, colocar a taxa de juros num patamar restritivo o suficiente pelo tempo que for necessário para que a inflação possa fazer a convergência para a meta. Isso acho que não tem dúvida. O dólar fechou hoje abaixo dos R$ 5,70 pela primeira vez desde novembro do ano passado. No final do dia, a moeda valia R$ 5,69, com queda de 1,26%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2,7% aos 128 mil pontos. O presidente Donald Trump anunciou hoje que planeja cobrar tarifas comerciais sobre os carros importados pelos Estados Unidos a partir de abril. A declaração foi dada na Casa Branca, depois que Donald Trump assinou novas ordens executivas, incluindo documentos relacionados à política energética. As medidas devem impactar países como Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Trump disse que os líderes europeus estão perdendo a liberdade de expressão e acrescentou que o continente enfrenta um problema de imigração relacionado à criminalidade. Na área econômica, os esforços de Elon Musk para cortar gastos do governo têm incomodado a oposição. Nesta semana, o executivo propôs que agências federais inteiras fossem eliminadas. Hoje, procuradores gerais de 14 estados americanos levaram o nome de Elon Musk à justiça, com o argumento de que os esforços para gerar economia são abusivos e ferem a Constituição do país. O grupo é liderado pelo Novo México e outros estados com tradição democrata. Pela primeira vez, um político da oposição afirmou que vai colaborar com a política anti-imigração de Trump. O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou que vai liberar o acesso de agentes de imigração do governo federal a uma prisão. O objetivo é procurar estrangeiros em situação irregular que possam ter cometido crimes violentos. Com isso, deve haver mais deportações. Antes de viajar à Flórida, Trump também afirmou que vai adotar uma posição dura sobre Gaza neste sábado, se os terroristas do Hamas não libertarem os reféns, como está programado. O grupo terrorista Hamas divulgou hoje os nomes dos reféns israelenses que devem ser libertados amanhã. Os reféns que serão libertados neste sábado foram sequestrados em Niroz, um dos kibbutz onde os terroristas do Hamas fizeram mais vítimas. Os 3 são israelenses, mas têm dupla nacionalidade. Sagi Dekel-Hen tem 36 anos e é cidadão americano. Alexander Sasha Trufanov, de 29 anos, tem cidadania russa e Yair Horn, argentina. A libertação de amanhã esteve em risco nos últimos dias. O grupo terrorista Hamas ameaçou violar o acordo estabelecido em janeiro, mas voltou atrás depois da pressão feita pelo presidente Donald Trump. Os 3 reféns que devem ser liberados amanhã vão ser trocados por 369 prisioneiros palestinos. 36 tinham sido condenados à prisão perpétua. Há uma preocupação internacional com o estado de saúde dos sequestrados que ainda permanecem em poder dos terroristas. No sábado passado, a magreza e a desnutrição dos 3 reféns libertados repercutiu mundialmente.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha defendeu o acesso imediato a todos os sequestrados. Estamos muito preocupados com a situação dos reféns, divulgou a organização em um comunicado. Hoje, o recém-libertado Orlev contrariou a recomendação de repouso por conta da desnutrição e foi até a Praça dos Sequestrados. Ele foi solto no último sábado e disse que quer entender tudo o que está acontecendo. Keith Siegel, outro ex-refém, elogiou a participação do presidente americano Donald Trump no acordo de cessar-fogo e descreveu num vídeo como foi tratado no cativeiro. Passei fome, fui torturado tanto física quanto emocionalmente. Both physically and emotionally. A inflação na Argentina fechou o mês de janeiro em 2,2%. Este é o índice mais baixo desde julho de 2020. Neste gráfico, nós podemos acompanhar a evolução a partir da posse do presidente Javier Milei. Quando ele assumiu, em dezembro de 2023, a inflação era de 25,5%. Em julho de 2024, já estava em 4% e fechou o ano em 2,7%. Com isso, a inflação acumulada até dezembro de 2024 foi de 117,8%. Em janeiro de 2025, a variação de preços foi de 2,2%. Mas no acumulado até janeiro deste ano, a inflação ficou em 84,5%. Esta foi a primeira vez desde 2023 que o índice ficou abaixo dos 100% lá na Argentina. Segundo economistas, o resultado reflete a política de cortes de gastos do governo Milei. Nas previsões do Fundo Monetário Internacional, a Argentina deve crescer mais de 5% em 2025, acima da média mundial prevista para 3,3%. A seguir, falso alerta de terremoto enviado pelo Google vai ser investigado pela Anatel. E veja também, Cacá Diegues, um dos maiores nomes do cinema nacional, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro. Um falso alerta de terremoto emitido durante a madrugada assustou moradores do litoral de São Paulo. A mensagem foi enviada para celulares com o dispositivo Android do Google. A Anatel abriu uma investigação. Muitos moradores do litoral paulista receberam mais de um alerta no celular. Uma das mensagens enviadas durante a madrugada indicava a ocorrência de um terremoto de magnitude estimada de 5,5 na escala Richter, perto da costa de Ubatuba, litoral norte do estado. E ainda dava orientações, como pegar suprimentos de emergência e sair do litoral por causa do risco de tsunami. Moradores do Rio de Janeiro e até de Minas Gerais também receberam alerta. Eu falei, pela magnitude vai rolar um tsunami, né? Eu fiquei esperando o tsunami, mas aí não aconteceu nada, eu fui dormir. A mensagem não partiu da Defesa Civil do Estado, órgão oficial para alertas e ações preventivas de desastres. Nós somos o órgão oficial para emissão de alertas no estado de São Paulo e não emitimos alertas acerca de terremotos aqui no estado de São Paulo. O comunicado foi enviado para quem tem celular com sistema Android, desenvolvido pelo Google. Em nota, a empresa informou que o sistema de alerta de terremoto no Brasil foi desativado temporariamente e que investiga o ocorrido. A Agência Nacional de Telecomunicações iniciou um procedimento administrativo para investigar o falso alerta de terremoto. A ação, segundo a Anatel, tem o objetivo de preservar a credibilidade dos sistemas oficiais de alerta da Defesa Civil. A rede sismográfica do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Centro de Sismologia da USP confirmaram que não houve nenhum terremoto na costa brasileira. Este advogado diz que o Google pode ter que responder aos órgãos reguladores e também aos pedidos de indenização de usuários. Ficar constatado que houve uma negligência e que essa negligência gerou um prejuízo, de fato, material ou emocional a algum usuário, ela pode sim ser responsabilizada. A polícia fez buscas nesta sexta-feira em endereços ligados à família de Vinícius Drummond, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. A operação investiga se o assassinato de um homem ligado à contravenção foi motivado por desentendimentos na cúpula do Jogo do Bicho. A entrada com tapumes indicava um local em obras no centro do Rio. Mas era tudo um disfarce para não levantar suspeitas.
Dentro do imóvel, os agentes encontraram um espaço totalmente preparado para receber apostadores de jogos de azar. Aqui a estrutura toda de bingo, as bolinhas ali, parte de computador, parte de papel, tá tudo ali. Segundo as investigações, o bingo clandestino pertence a Vinícius Drummond, herdeiro de Luizinho Drummond, um dos maiores contraventores do Rio, que morreu em 2020. No local, computadores e documentos foram apreendidos. Os agentes também fizeram buscas em uma mansão neste condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, e em outros endereços da capital e do interior do estado. Vinícius é um dos investigados pela morte de Manuel Agostinho de Miranda, em agosto do ano passado. Câmeras de segurança registraram a correria na rua durante a execução. O carro de Manuel era blindado, mas foi perfurado por pelo menos 40 tiros de fuzil. De acordo com a Delegacia de Homicídios, a operação foi realizada para investigar se o crime foi motivado por desentendimentos na cúpula do jogo do bicho. A vítima era sócia de uma empresa de aluguel de aparelhos para jogos eletrônicos e arrendaria pontos de jogos de azar para Vinícius Drummond. O contraventor já tinha sido alvo de outra operação na semana passada, por suspeita de chefiar uma quadrilha especializada no furto de combustíveis de dutos subterrâneos da Petrobras. Segundo a polícia, o esquema de extração ilegal era financiado pelo jogo do bicho. A defesa de Vinícius não foi encontrada. Um integrante do PCC morreu numa operação da Polícia Militar e do Ministério Público em Campinas, interior de São Paulo. Ele seria responsável por tramar a fuga do chefe da facção criminosa, Marcola, que está preso em Brasília. A Rota, grupo de elite da Polícia Militar, participou da operação. O alvo, um dos principais chefes do PCC, Carlos Alves Bezerra, conhecido como Carlão. Segundo a PM, ele reagiu à abordagem, foi baleado e morreu. Os policiais, por fazerem uso de algumas técnicas, conseguiram se proteger e revidar essa agressão. Os policiais ainda tentaram socorrê-lo com o apoio do resgate, mas o óbito desse indivíduo foi constatado no local. 2 armas apreendidas na casa dele foram encaminhadas ao DHPP na capital. Carlão fazia parte do grupo chamado Restrita Tática. De acordo com as investigações, os integrantes receberam treinamento de mercenários e terroristas na Bolívia. A missão do grupo era resgatar os chefes da facção criminosa, entre eles Marcola, que está no Presídio Federal de Brasília, e também sequestrar autoridades. A atuação dele é conhecida justamente por ações criminosas ultraviolentas, ações relacionadas a domínio de cidades, ao novo cangaço. E a partir de agora, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, junto com o GAECO, desenvolve outras análises para chegarmos aos demais criminosos envolvidos nesse grupo. 14 estados brasileiros terminaram 2024 com a menor taxa de desemprego já registrada na história. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Foi no fim do ano que a Letícia voltou a trabalhar. Agora, ela é auxiliar de produção numa das maiores fábricas de móveis do país. Um mês mandando currículo, eu consegui me recolocar, no mercado de trabalho. Para dar conta de todo o trabalho, a fábrica de móveis teve que trazer mais gente para cá. No ano passado foram 430 contratações e o processo seletivo não acabou. Ainda tem 220 vagas abertas para esse começo de ano. Eventualmente, a gente contrata mais gente em períodos de maior demanda e as pessoas com melhor desempenho dos terceiros, a gente também faz propostas de contratação para essas novas posições. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa anual de desocupação no país, que é um retrato do desemprego, está menor. No ano passado, chegou a 6,6%, queda de 1,2 ponto percentual em relação a 2023. Ao longo de 2024, nós tivemos um desempenho muito forte dos setores econômicos. Então, a atividade econômica ela estava acelerada e aquecida. E isso tende a gerar rebatimentos no mercado de trabalho. Entre os estados com menor índice de desocupação, Mato Grosso aparece em primeiro, com 2,6%. Santa Catarina vem em seguida e Rondônia
está em terceiro lugar. Menos pessoas desempregadas é benéfica para a nossa economia, porque a mão de obra é um elemento essencial para fazer a economia crescer de forma sustentada ao longo do tempo. O Brasil bateu recorde de consumo de energia elétrica esta semana por causa das altas temperaturas, aumento que reflete diretamente na conta de luz. Na casa da Elaine, o calor fez aumentar o uso do ar-condicionado e de ventiladores. Eles ficam ligados ao mesmo tempo, à noite, os 3 quartos, né? O meu e das minhas 2 filhas ficam ligados a noite toda. E durante o dia, aqui na parte de baixo, a gente usa o ar para assistir televisão. A conta de luz praticamente dobrou. Pagando sempre ali R$100 e poucos, e aí foi subindo para 400, para 500 e esse mês já veio bem mais alto. O verão, com temperaturas acima dos 35 graus, impulsionou o consumo de energia em todo o país. Neste laboratório é possível simular como aparelhos do dia a dia podem gastar mais ou menos energia, dependendo de como são utilizados. Com esse medidor é possível verificar o consumo de energia de acordo com a velocidade do ventilador. Se você liga o aparelho no máximo, vai estar gastando mais energia. E o consumo aumenta bastante quando mais de um equipamento está ligado ao mesmo tempo. O mesmo vale para o ar-condicionado. E se uma janela ou porta estão abertas, o gasto é maior ainda. O ar-condicionado ele vai refrigerando o ambiente dele, o quarto, por exemplo, até chegar na temperatura que você colocou lá que você quer, que você graduou. Quando ele chega naquela temperatura, ele desliga. Mas se tiver uma porta aberta, uma janela aberta, esse ar está indo para fora. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o consumo em janeiro cresceu 2,2% em comparação a janeiro do ano passado. No estado de São Paulo, o aumento foi ainda maior, 2,8%. Nessa época de muito calor, toda hora eu abro a geladeira para pegar água e tomar água. Seria mais interessante eu ter uma garrafa térmica fora, eu encho com água gelada, ela conserva gelada aqui fora. E eu abro menos a geladeira. Morreu hoje, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, o cineasta e escritor Cacá Diegues. Cacá Diegues estava internado em uma clínica particular na zona sul do Rio. Ele morreu durante a madrugada por complicações cardiocirculatórias. Nascido em Maceió, chegou ao Rio de Janeiro ainda criança e ajudou a fundar o Cinema Novo. O movimento ficou conhecido por levar para as telas a realidade e as raízes brasileiras. Um homem que explorou o Brasil através da Câmara Cinematográfica, procurando compreender o que é o Brasil, quais eram os desafios dessa nação e como é que a gente podia desenvolvê-la ainda mais. Querer fazer cinema no Brasil era uma doidice que nunca poderia dar certo. Como, aliás, minha mãe também achava. Cacá Diegues foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2018. Ele herdou a cadeira de Nelson Pereira dos Santos, outro pioneiro do cinema novo. O velório do cineasta será amanhã, a partir das 11 horas, na ABL, em cerimônia aberta ao público. Em seguida, haverá cremação em um cemitério na zona portuária do Rio. A morte dele repercutiu nas redes sociais. Personalidades como a atriz Zezé Mota e o cantor e compositor Gilberto Gil homenagearam o cineasta. Ao longo da carreira, Cacá Diegues produziu mais de 20 filmes. O premiado Chica da Silva é um deles. Bye Bye Brasil foi outro sucesso de público e de crítica, com repercussão internacional. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vigo me foi. Neve. Roberto Menescal é o autor da trilha musical de Bye Bye Brasil, com letra de Chico Buarque. Bye Bye Brasil, a última ficha caiu. Ele falou da falta que o amigo de infância vai fazer para o cinema brasileiro. Eu aconselho a todos os jovens que entrarem no cinema, dá uma estudadinha no Cacá. O governo de Cuba suspendeu serviços não essenciais por causa de mais uma crise energética. Escolas e outras atividades em áreas públicas estão paralisadas hoje e amanhã para economizar energia. A capital Havana e várias partes do país ficaram sem luz por causa das falhas em usinas e falta de combustível. No fim do ano passado, a ilha sofreu ao menos 3 apagões.
Há muitos anos, o regime cubano enfrenta uma crise econômica e a população tem dificuldade para comprar alimentos e remédios. O vice-presidente dos Estados Unidos se reuniu hoje com o presidente da Ucrânia para discutir o fim da guerra com a Rússia. O encontro foi em Munique, na Alemanha, onde acontece a Conferência de Segurança. O evento reúne autoridades de mais de 60 países. O ucraniano Volodymyr Zelensky pediu reais garantias de segurança antes de ter conversas diretas com a Rússia. O americano J.D. Vance respondeu que o objetivo central do governo de Donald Trump é garantir uma paz duradoura na Ucrânia. Volodymyr Zelensky admitiu que o presidente americano é a chave para o fim do conflito, mas deixou claro que não haverá acordo sem o envolvimento da Ucrânia nas negociações. Ele afirmou ainda que só concorda em se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin se um plano comum for negociado primeiro com Donald Trump. Hoje, o governo ucraniano afirmou que uma estrutura da usina nuclear de Chernobyl, na região de Kiev, foi atingida por um drone russo. O impacto causou uma explosão seguida de um incêndio. Segundo autoridades, não houve aumento dos níveis de radiação. Moscou nega o ataque. Chernobyl foi o local do pior acidente nuclear da história, quando um dos 4 reatores da usina explodiu em 1986. O presidente Lula comentou hoje o anúncio da taxação de produtos pelos Estados Unidos. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes para a gente. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR essa noite. Lula disse que o Brasil pode acionar a Organização Mundial de Comércio contra a medida. Em entrevista a uma rádio paraense, o presidente Lula disse que o Brasil vai aplicar taxas aos produtos norte-americanos em reciprocidade às tarifas impostas aos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos e recorrer à Organização Mundial do Comércio. Se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. O presidente Donald Trump anunciou a taxação do aço e do alumínio em 25% a partir de março e ameaça ainda taxar o etanol. Segundo a Casa Branca, o Brasil cobra dos Estados Unidos 18% em tarifas de importação do combustível. Ao todo, mais de 48% das exportações americanas para o Brasil não são taxadas e outros 15% têm alíquotas de no máximo 2%. Em meio ao impasse, o vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou hoje com o senador norte-americano Steve Daines no Palácio do Planalto. Eles não comentaram sobre as tarifas, mas destacaram a relação de amizade entre Brasil e Estados Unidos. Além da preocupação com as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, o presidente Lula defendeu mais uma vez os estudos para a exploração de petróleo no litoral do Amapá. Segundo o presidente, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não se opõe à ideia. Eu tenho certeza que a Marina jamais ela será contra, porque a Marina é uma pessoa muito inteligente e o que a Marina quer é o seguinte, não é que eu não quero fazer, é como fazer. Esse como fazer é uma coisa que eu quero, que ela quer e que você quer. Como fazer para a gente não ser predatório com a nossa querida Amazônia. Hoje, em evento com o presidente Lula, a ministra evitou mencionar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, mas defendeu o fim do uso de combustíveis fósseis. Fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, países produtores, países consumidores, países ricos à frente, países em desenvolvimento em seguida e, ao mesmo tempo, sermos capazes de fazer uma transição justa, sobretudo para os mais vulneráveis. Durante o dia, o presidente Lula cumpriu agendas em 2 cidades do Pará e falou sobre a importância do estado sediar a COP30, a Conferência Mundial do Clima, em novembro. No segundo dia em Belém, o presidente Lula visitou as obras do Parque da Cidade. O espaço vai sediar em novembro boa parte da programação da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O investimento no local é de quase R$1 bilhão.
Em seguida, Lula participou da cerimônia de divulgação de novos investimentos para a COP30 nas áreas de infraestrutura e meio ambiente. Durante as agendas na capital paraense, o presidente Lula reafirmou o compromisso de entregar as obras a tempo da Conferência Mundial. Ele ainda demonstrou satisfação ao ver os avanços no estado. Não é fácil tomar uma decisão de fazer um evento da magnitude de uma COP no estado do Pará. Eu saio daqui com a certeza que a gente vai fazer a melhor COP já realizada na história de todas as COPs. Ontem, o presidente Lula falou que não vai maquiar a cidade para receber o evento. Nós vamos fazer a COP aqui. Não tem problema. Que Belém seja do jeito que for. Que o povo seja do jeito que for. É aqui. Ele tem que saber quanto dói uma picada de Carapanã. Nós somos pobres, mas temos orgulho. E eles vão ver como é que a gente vive. Eu não vou enfeitar. Eu não vou tirar pobre da rua. Eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. O presidente ainda anunciou a ampliação do microcrédito produtivo orientado do Banco da Amazônia para micro e pequenos empreendedores. À tarde, Lula seguiu para a cidade de Parauapebas, também no Pará. Estavam presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Lula participou do anúncio de investimentos de 70 bilhões de reais de capital privado para retomar a mineração de ferro e expandir a produção de cobre em Carajás. Tem mais notícias de Brasília também no R7. Eu fico por aqui e você segue com essa edição do JR. Cris e Celso. Obrigado, Fara. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-deputado Daniel Silveira volte a cumprir pena em regime semiaberto. O benefício foi suspenso após o ex-parlamentar ter descumprido regras do semiaberto na véspera de Natal. A defesa também pediu liberdade condicional e indulto natalino, mas os recursos foram negados. Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF e chegou a cumprir parte da pena em regime fechado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, esteve em São Paulo hoje para discutir o uso de câmeras corporais por policiais militares no estado. A visita do ministro foi feita a convite do governo de São Paulo e durou cerca de 2 horas. Além do presidente do STF, estavam presentes o governador Tarcísio de Freitas e o comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Barroso e Tarcísio chegaram a um consenso. O Estado entende que o modelo de gravação ininterrupta, ele continua, mas que o custo do armazenamento estava muito elevado e que, portanto, eles estão introduzindo um novo modelo com outra tecnologia e foi essa demonstração que o comandante Cássio fez de por que o sistema que está sendo introduzido é melhor para a segurança pública em geral, para uma economia de recursos que permita o aumento do número de câmeras. Um estudo feito por pesquisadores de universidades públicas do país mostra que o consumo de alimentos ultraprocessados nas cantinas das escolas particulares é 50% maior do que o de produtos naturais e caseiros. Suco natural, frutas, bolo. Essa merenda saudável e saborosa vai para a lancheira do Pedro, de 3 anos. O que você mais gosta da lancheira? O bolo de banana. É seu preferido? É. Quem prepara é o pai, que faz questão de ensinar o filho sobre a importância do lanche caseiro, por ser mais saudável e econômico. A gente consegue controlar o que ele come, né? A gente não deixa ele comendo qualquer coisa industrializada, por exemplo, na escola. Toda essa preocupação não é à toa. Um estudo nacional inédito feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Instituto de Pesquisas, revelou que os alimentos ultraprocessados são mais vendidos do que os naturais
nas cantinas das escolas. Os dados foram coletados em mais de 2.200 escolas particulares do país. O refrigerante é o campeão de vendas entre os alunos, seguido pelos salgadinhos com recheios de presunto e salsicha, chocolates e salgadinhos de pacote. Já entre os produtos naturais, os mais consumidos são água, sucos, bolos e salgados sem recheios ultraprocessados. Trago biscoito recheado, trago pão de queijo de suco. Eu gosto de trazer várias coisas gostosas, tipo chocolate, salgadinho. Esse malefício do consumo de ultraprocessados para todos, mas para as crianças, principalmente relacionado à questão do ganho de peso de maneira precoce, das doenças crônicas também, diabetes, hipertensão de maneira precoce e também malefícios diretos em relação à questão cognitiva e do sono dessas crianças. Nesta escola, em Belo Horizonte, refrigerantes e doces não são vendidos na cantina. O cardápio é feito por uma nutricionista, então é tudo balanceado. Na hora do recreio, cada um escolhe o lanche preferido. Um bolinho, um pouquinho de chocolate. A gente tem que levar a pauta da alimentação com o mesmo cuidado que a gente tem outras pautas aí, né, em parceria com a família, com a escola. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos vai conversar com a família do ex-presidente Juscelino Kubitschek antes de reabrir a investigação sobre a morte dele em 1976. O objetivo é esclarecer se a batida do carro em que estava Juscelino foi acidental ou provocada por um agente externo. Um avião de pequeno porte saiu da pista no momento em que se preparava para decolar no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. A aeronave ainda estava em baixa velocidade e o incidente não afetou as operações. O avião foi retirado do local e ninguém ficou ferido. A polícia do Rio de Janeiro encontrou um esconderijo usado por criminosos para guardar armas. O arsenal ficava numa casa no Morro da Pedreira, na Zona Norte. 2 granadas e 5 fuzis foram apreendidos. A operação ocorreu um dia depois do confronto entre criminosos rivais deixar 2 pessoas feridas na comunidade. Palmeiras e São Paulo chegam para o clássico desse domingo em situações opostas. O Verdão venceu bem a Inter de Limeira e o tricolor decepcionou e empatou com o Velo Clube. O Bruno Lohans já está aqui com a gente para contar como está a atmosfera para esse jogão. Ei, Bruno, como é que está a coisa? Tudo bem, Cris? Boa noite, Celso. Boa noite a você que acompanha o JR. A vitória deu ao Palmeiras um ânimo para a equipe buscar a classificação para a próxima fase. Já o São Paulo volta de Brasília com 2 empates e chega pressionado para o clássico que vai ser transmitido pela Record domingo, às 6 da tarde. O Palmeiras foi até Limeira e não deu chances para o time da casa. Depois do lançamento de Gustavo Gomes, Maurício encobriu o goleiro e abriu o placar. Depois foi a vez das bolas paradas entrarem em ação. Primeiro, em cobrança de escanteio, Flaco Lopes ampliou de cabeça. E no segundo tempo, em jogada ensaiada, Gomes apareceu livre para fazer o terceiro do Palmeiras contra a Inter de Limeira. Jogando no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o São Paulo ficou na frente do placar por 3 vezes e em todas viu o Velo Clube empatar. Luciano chutou da entrada da área para fazer o primeiro. Silas empatou de cabeça. Luciano voltou a colocar o tricolor paulista na frente. Na segunda etapa, Daniel girou e fez um bonito gol para deixar tudo igual. Quando o jogo se encaminhava para o fim, André Silva fez 3-2 São Paulo. Mas nos acréscimos, Jefferson Nem bateu cruzado e marcou para o Velo. Final 3-3. Que seguir compitiendo, luchando para clasificar primero en lo posible y entrar a fase de cuarto de final. Con un clásico de por medio que, por supuesto, para todos es importante.
Neste domingo, Palmeiras e São Paulo se enfrentam aqui no Allianz Parque. O Verdão vem embalado pela vitória fora de casa e precisa ganhar para seguir com o sonho do tetracampeonato inédito. Já o tricolor lidera o Grupo C, mas já começa a sentir a pressão da torcida por bons resultados. A Record transmite o clássico com exclusividade na TV aberta a partir das 6 da tarde. O São Paulo está devendo, está jogando muito mal porque se defende mal. E o Palmeiras precisa ganhar porque é um time que está se estruturando agora. E tem a grande novidade, o Estevão foi poupado para esse clássico. Para mim, o Palmeiras vai fazer de tudo para ganhar, vai jogar como se fosse final. A gente vai para um grande jogo, sabendo que é uma dificuldade grande, mas além de jogar bem, a gente tem que ganhar o jogo, pegar essa viagenzinha, descansar e daqui a pouco já focar no São Paulo. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante Rony, ex-Palmeiras. Antes de fechar com o Atlético, Rony teria mudado de ideia e abriu negociação com o Vasco. Mas a diretoria do Palmeiras só aceitou vendê-lo para o time mineiro. Tem gente que por trás pode dizer melhor e eu acredito que o que aconteceu, né, foi muita conversa, muito mimimi, mas agora o meu foco total é aqui no Atlético. Agora há pouco, Atlético e Palmeiras fecharam mais uma negociação. O lateral Caio Paulista foi para o Galo e o zagueiro Bruno Fux foi para o Verdão. Hoje, o Santos apresentou oficialmente o meia-atacante Álvaro Barreal, que jogou a última temporada no Cruzeiro. O argentino de 24 anos disse que jogar com Neymar será um sonho realizado. Jogar com ele, creio que é outro sonho também. Chegar a um clube como Santos, outro sonho que pude cumprir e estou muito feliz. O Botafogo contratou o jovem atacante Nathan Fernandes, de 19 anos, que estava no Grêmio. O negócio pode chegar a quase 60 milhões de reais. Já o Grêmio anunciou um pacotão de reforços para a defesa. O time gaúcho contratou o zagueiro Wagner Leonardo, do Vitória, e os laterais esquerdos Lucas Esteves, que também estava no Vitória, e Luan Cândido, do Red Bull Bragantino. Cris, Celso. Valeu, Bruno. E Bruno. Essas foram as notícias da edição de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a série Reis. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.